Eu quero falar com você hoje sobre um tema, veja no telão comigo aí, por favor. O tema é o desigregismo cristão. Existe popularmente uma terminologia chamada desigrejados, que esse fenômeno, para quem não está numa igreja evangélica, às vezes sente isso como de alguma forma pejorativa. Então acha que é um tipo de crítica a quem não faz parte de uma igreja. Então eu preferi usar no tema não desigrejados, mas o desigregismo cristão, para a gente poder de alguma forma não soar como qualquer tipo de crítica a quem não está numa igreja. Nossa ideia não é criticar ninguém, é amar as pessoas para que elas possam juntar-se a nós em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero só, antes da gente começar a ler a palavra, não sei se você lembra, mas em tempos idos, no passado, a gente observava que tinha o católico praticante e o não praticante, sim ou não? O que é o praticante? É aquele que, geralmente, em via de regras, estava todos os domingos na missa. E o não praticante é aquele que disse católico, no entanto, ele nunca vai na missa. Vocês lembram disso, gente? Só que no mundo evangélico, a gente quase não ouvia, alguns anos atrás, em percentual gigantesco, como hoje, a gente não tinha esse evangélico praticante e não praticante. Então, hoje a gente observa que existem os evangélicos que estão congregando numa igreja local, como esta daqui, mas existem muitos cristãos que dizem evangélico, que amam a Jesus, que realmente servem a Deus, no entanto, eles não querem negócio em estar como igreja, reunido como a gente está aqui aos domingos. Então, eu começo a perceber que, por exemplo, de 2020 para cá, que foi o período de pandemia, muitos de nós, no Brasil, nós fomos desencorajados, parece. A própria pandemia foi responsável de desencorajar muita gente de ir à igreja. Eu lembro em Fortaleza, né, pastor Angélica, nossa igreja de Fortaleza é muito grande, que lá tinham supervisores de lives, homens e mulheres que lideravam muita coisa na igreja, que chegou a pandemia, nunca mais foi na igreja. Só lembra, pastor Angélica? E a gente corria atrás, visitava, falava o seguinte: olha, eu desacostumei da igreja. Para mim, igreja, está na minha casa, eu não quero mais ir. E essas pessoas, alguns nunca mais voltaram. Então, existe uma luta dos pastores evangélicos em trazer as pessoas para a igreja. Esse problema a gente vai estar vendo hoje, que ele já é de muito tempo, mas a partir de 2020 isso foi de alguma forma mais instigado. Então, eu começo a observar que esse fenômeno de desigrejados, né, o evangélico sem igreja, ele acontece de uma maneira muito ampla hoje. E existem alguns aspectos que talvez fomentam essa ideia. Primeiro é o seguinte: geralmente são pessoas decepcionadas com o modus operandi da igreja. Ou seja, como a igreja age. Decepcionei-me, então eu não frequento mais uma igreja. E essas pessoas, elas recusam congregar porque elas não acreditam mais na relevância institucional da igreja. O segundo ponto que a gente observa é que aqueles que defendem o cristianismo sem instituição, eles acham o seguinte: olha, que para se encontrar com Deus, é preciso acabar com a igreja. Então eles são meio que, realmente, eles fazem uma apologética a favor da extinção por completo da igreja. Sabia que existe evangélico assim? Fala o seguinte: olha, só vai ser um evangelho forte a partir do momento que acaba todas as igrejas, porque está todo mundo errado. Aí sim existe o evangelho. Olha que coisa triste. Então essas pessoas, elas pregam o desinstitucionalismo da igreja. Irmãos, isso é tão sério. Por exemplo, eu estava pesquisando em alguns sites cristãos, dizem que nos Estados Unidos, que é um país em torno aí de um pouco mais de 300 milhões de habitantes, maior do que o Brasil, certamente, mas dizem que lá tem cerca de 40 milhões de pessoas desigrejadas. 40 milhões. Olha só, a Paraíba tem 4 milhões de habitantes, é como se fosse 10 Paraíbas. Popularmente falando, dentro dos Estados Unidos, onde as pessoas são cristãos, dizem que servem a Deus, mas não têm compromisso
com a igreja local. E a gente observa também que existem alas teológicas, como por exemplo o liberalismo. O que é o liberalismo? Olha, nada é pecado, olha, Deus entende, olha, pode ser assim mesmo, vai dar certo, a graça de Deus é que importa. Essas pessoas, os liberais, eles fomentam essa filosofia. Isso aqui é algo muito, muito, muito triste. Esses mesmos liberais que dizem o seguinte: olha, não precisa congregar fielmente. São aquelas mesmas pessoas que dizem o seguinte: olha, as práticas homossexuais, pode. Não é pecado não, existe amor. Quer dizer, eles são contra a palavra de Deus. E a gente começa a observar também que existem teólogos, existem cientistas da religião, que eles publicam artigos, eles publicam tese, livros, para falar sobre este fenômeno chamado desigregismo cristão, que acontece em todo o Brasil e no mundo. Antes de eu continuar, deixa eu pensar com você. Quando a gente observa a importância da junção, todos nós como igreja, é como se nós fôssemos aqui um braseiro. Quem gosta de churrasco aqui, gente? A gente está no jejum, né? Começamos um jejum ontem, abençoado, só dia 22, né, Adriana, agora, depois do jejum. Então, quando a gente vai fazer um churrasco bem gostoso, nós geralmente fazemos o quê? Um fogo com muita brasa, não é isso? Então, esse aglomerado de brasa é como se fosse a junção dos santos. Todo mundo junto, servindo a Deus, amando Jesus, cultuando na igreja, sendo tocado pelo Espírito Santo. Isso é o aglomerado das brasas. Agora, se nós pegássemos uma brasa e nós tirássemos essa brasa do braseiro e colocássemos ela à parte, sozinha, isso é as práticas do desigregismo cristão. Está isolado. A gente observa que com pouco tempo, a tendência é que aquela brasa apague. O diabo tem enganado muita gente. Não vai para a igreja, não precisa ir para a igreja, isso é religião, não gosto do modus operandi da igreja. E a pessoa se recua, e depois são pessoas que estão no fundo do poço espiritualmente. Você conhece pessoas assim? Isso é algo muito, muito triste. Mas o IBGE publicou em 2010 que nós, nos anos 2000, nós éramos no Brasil 15,4% da população brasileira. 10 anos depois, de 2010, ele publicou que nós já tínhamos chegado em 22,2% da população brasileira. Então, veja comigo, veja no telão agora, que em 2010, dos 42,2 milhões de evangélicos no Brasil, 9,2 eles fazem parte do desigregismo cristão. Mais de 9 milhões, isso há 15 anos atrás, esse censo, de que mais de 9 milhões, ou seja, 10 João pessoas, populacionalmente falando, são cristãos evangélicos, mas não estão inseridos numa igreja local. E eu começo a observar, eu quero ler alguns textos com os irmãos agora, veja comigo no telão. Olha o que Davi fala sobre a casa de Deus. Ele diz: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa, e o lugar onde a tua glória assiste. Ele fala ainda, no capítulo 27, versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Da mesma forma, os filhos de Corá, só abrindo um parênteses, o livro dos Salmos é um livro composto por vários escritores, inclusive alguns anônimos. Nós temos salmos davídicos, salmos salomônicos, salmo mosaico de Moisés, temos salmos do filho de Corá e assim sucessivamente. Mas o que os filhos de Corá falaram em Salmo 84, versículo 4? Eles falaram: bem-aventurado. Essa palavra está em hebraico, mas no grego quer dizer afortunado, feliz. Olha só, bem-aventurado é aqueles que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Essa palavra tua casa aqui no hebraico é veteca, né? E
quando a gente volta, por exemplo, no versículo 10, vai dizer que, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eles falam, prefiro estar na porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Observe o coração dos salmistas, falando a importância de estar na casa de Deus. E Davi chegou a falar em Salmo 122, versículo 1, ele disse que, alegrei-me quando me disseram, vamos à igreja. Alegrei-me quando acordo-me de manhã, domingo, fala, hoje é dia de culto. Alegrei-me quando o meu life é na quarta, fala, aleluia, hoje é life. Olha que coisa forte. Essa expressão, casa do Senhor, no hebraico aqui é Beit Yavé, Beit casa Yavé, Deus. Alegrei-me quando me dizem, Beit Yavé, vamos à casa do Senhor. Agora, veja comigo que existem 2 tipos de desigregismo. Primeiro, veja no telão, aqueles que se assumem sem igreja, e eles defendem a desinstitucionalização por completo das igrejas. Falei um pouquinho disso há pouco tempo agora. Eles não fazem parte de nenhuma igreja, e eles pregam, eles torcem, eles instigam, eles disseminam quem está em sua volta, para falar o seguinte, olha, deixa a igreja, isso é religião, isso é só confusão, isso é coisa de homem, isso é coisa... Então, existe esse grupo. Agora, veja comigo algo interessante que nós estaremos vendo no próximo domingo. Enquanto eu preparava esse sermão, Deus fala para mim falar sobre isso há algum tempo, eu entendi que eu tinha que trabalhar esse sermão em 2 cenários. Hoje eu vou falar sobre o desigregismo cristão, próximo domingo eu vou falar sobre eclesia, ou seja, a importância da igreja. Mas eu observava que muitas pessoas, todos nós somos imperfeitos, e o nosso grande erro é exigir perfeição da igreja. Então eu sou imperfeito, eu erro muito, mas eu quero um ambiente de perfeição, que não tenha nenhum problema. Então esse entendimento tem desencorajado muita gente a seguir a Deus dentro de uma igreja local. Agora, entenda algo comigo, que nós precisamos entender o verdadeiro significado da cruz. Vamos entender que, você lembra que a cruz ela tem 2 partes, sim ou não? Ok? A parte vertical, fala de quê? De relacionamento com Deus. Agora, a parte horizontal, fala de quê? De relacionamento com os irmãos. Então, o erro de quem está investindo no desigregismo é que não entende a importância da horizontalidade espiritual, da comunhão entre os irmãos, da importância de estar junto como igreja. Veja comigo outro tipo de desigregismo. São aqueles menos tênue. São aqueles que não gostam de reuniões aglomeradas, mas eles se reúnem em pequenas casas. Não marcam horário direito, reúnem-se, por exemplo, em escritórios, reúnem-se em salões menores, eles se reúnem em parques abertos, em escolas, ou então eles amam Jesus, mas falam o seguinte, não, eu vou só assistir culto pela internet. Quero estar em casa, quero ligar lá e ficar assistindo em casa. Ou seja, ele não fomenta a desinstitucionalização da igreja, mas ele também não inverte tempo em comunhão com a igreja. Veja comigo, por que existe esse fenômeno de desigregismo no mundo? Eu coloquei para vocês o primeiro ponto. Geralmente é por alguma decepção com a igreja. E as decepções, elas acontecem em múltiplas situações. Eu separei algumas aqui. Por exemplo, igrejas prometem prosperidade financeira para os fiéis. E existe no Brasil um movimento chamado neopentecostalismo. Isso aconteceu a partir dos anos 60 do Brasil, começou a crescer muito, onde essas igrejas neopentecostais, elas pregam a teologia da prosperidade. Então, se você vier para a igreja, você vai ganhar um carro novo, todo mundo vai para a igreja. Se você der isso, Deus vai te dar aquilo ali. Então, cria nas pessoas um processo relacional de permuta.
Eu só entrego a Deus algo porque a igreja prometeu que eu recebo de volta. Quando isso não acontece, o sujeito se decepciona. E faz o quê? Vai embora. Segundo ponto, por exemplo, que acontece para pessoas se decepcionarem: falta de caráter da liderança. Escândalo de pastores, escândalos de irmãos, pessoas que se dizem crente e que são os piores vizinhos que tem. Bate na esposa, grita, confusão. Esses escândalos, as pessoas falam o seguinte: não, para ser assim, quero nem ser crente. Outro ponto que traz muita decepção, por exemplo, abuso espiritual. Pastores abusando as pessoas, pastores colocando peso, igreja colocando jugo nas pessoas, as pessoas se sentem tão oprimidas que falam, não dá. Por exemplo, decepção também é quando a igreja percebe que a liderança da igreja, ela faz acepção de pessoas, baseado em classe social e poder econômico. O pastor fulano de tal, ele abraça mais, ele conversa mais com quem é empresário. Aquele irmão que é da comunidade, ele fala assim, tchau irmão. Isso acontece nas igrejas, sim ou não, gente? Isso é triste, mas acontece. Isso tem ocasionado decepções e afastamento da igreja. Por exemplo, existem também pastores que se apropriam ilicitamente dos bens da igreja. Irmãos, existe algo muito sério. Hebreus 4,13 fala, a quem temos que prestar conta. Quem faz isso, se não se arrepender, um dia vai prestar conta diante de Deus. Mas esse processo espanta as pessoas da igreja. Por exemplo, o que tem também decepcionado, uma ênfase exagerada em dízimos e oferta. Tem igreja que tem culto todos os dias, metade do culto, dê tua casa, dê tanto. Esse processo de sugar as pessoas tem trazido tanta decepção. E alguns falam o seguinte, eu não quero saber de igreja. Você conhece pessoas assim? Que coisa triste. Agora, existem consequências do desigrejismo cristão. Primeira consequência aqui, muita gente talentosa, com dons inutilizáveis no reino. Tanta gente, você lembra de pessoas que têm talento, tão preciosos, mas não estão numa igreja local para poder ser usado. O reino de Deus precisa, na Bíblia diz, roguem para que Deus mande trabalhador para a cela, porque já são poucos. E muita gente com talento, no anonimato, porque está escandalizado com a igreja. Consequências para a igreja, por exemplo, pessoas críticas. Pessoas que só conseguem enxergar as coisas más da igreja, nada de positivo. Você conhece pessoa crítica? Crítica. Olha para a igreja, quando eu falo igreja, não é essa daqui não, estou falando do corpo de Cristo, gente. Estou falando da igreja universal, da Paz Church, da Batista, Quadrangular, todas as igrejas. Olha para a igreja e começa a criticar. Isso é uma consequência do desigrejismo. Pessoas que ficam pulando de igreja. Um domingo está na Paz Church, na segunda na igreja católica, na quarta não sei aonde, não consegue o quê? Criar vínculo. As pessoas não querem ter compromisso. Por exemplo, outra consequência, eles optam pela distância, e com isso eles não ajudam a edificar o reino. Não sei se você lembra, mas a expressão na Bíblia, uns aos outros, diz que acontece mais do que 50 vezes no Novo Testamento. Uns aos outros. Eles optam pelo distanciamento, não quero nem papo. Isso é uma consequência ruim para as igrejas cristãs. Por exemplo, esse movimento do desigrejismo cristão incentiva as pessoas a viverem o isolamento. E aí as pessoas perdem a alegria da comunhão comunitária. A alegria da gente ir, por exemplo, quando a gente foi no nosso live, né, Josué? Quinta-feira agora, para um restaurante, para conversar até altas horas, não é isso, Rafael? Conversar, sorrir, brincar, trocar ideia. Eles perdem isso, porque eles falam o seguinte, olha, não se mistura com essa gentalha. Você fala assim, gentalha, igual o Kiko, né? Misericredo. Olha só,
outra consequência, essas pessoas não conseguem crescer espiritualmente, porque o crescimento tem a ver com estar em família, tem a ver com estar reunido como igreja. Uma outra consequência, eles pecam em não cumprir o ID de Jesus. Você vai lá para Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante, ide fazei discípulos de todas as nações. Como é que eu faço discípulo dentro de um contexto familiar espiritual? Amém ou não, gente? Quando eu não estou nessa família, eu não sou encorajado, eu não tenho recurso, suporte para poder ajudar as pessoas. Então essas pessoas não ajudam, não influenciam no crescimento da igreja. O movimento do desigregismo cristão, eles falam o seguinte, ele diz que, para que ir para a igreja? Eu sou o corpo de Cristo, a Bíblia diz que eu sou o corpo de Cristo. Fica assim, mentira! Vou mostrar aqui na Bíblia agora para você, que essas pessoas estão erradas. Terceiro ponto, veja comigo, vou provar já na Bíblia. A igreja é o corpo de Cristo. Um corpo é a junção de quê, gente? Diga assim, um corpo é a junção, diga assim, de todos os membros. Então a filosofia, eu sou o corpo, estou em casa, vamos ver o que Paulo fala. Veja comigo no telão, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, o que Paulo vai dizer? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, Paulo está fazendo aqui a analogia do corpo físico com a igreja local, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo vai falar sobre o corpo é um formado de muitos membros. Então, eu sozinho, eu não sou a igreja. Quem está me entendendo aqui, gente? Eu posso ser talvez o dedinho do corpo. Eu não sou o corpo, faço parte dele. Talvez o Adriano é a mão. Talvez o Mid é a orelha. Talvez alguém é o coração. Nós somos membros e a junção desses múltiplos membros, na visão paulina vai dizer, vai formar o corpo. Então dizer, fico em casa, vou permanecer no isolado, não quero aglomerações, igreja está só, é uma contradição ao texto da Bíblia, porque nós simplesmente somos membros. Amém? Diga assim, eu sou membro. Isso aqui é algo muito, muito forte. Agora, o que Paulo vai falar aqui? Que essa junção, isso aqui é muito legal porque há diversidade entre nós, amém? Um corpo tem vários membros. As mãos têm uma função diferente do nariz. Os pés têm uma função diferente da testa, do cabelo. Então, olha só, mesmo essa diferença toda, essa diversidade, então, nós somos diversos, mas isso não significa que nós não somos o corpo, de que nós não somos importantes. Isso é algo que nós temos que analisar. Paulo vai dizer também, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 16, ele vai falar, mas seguindo a verdade em amor, diga assim, cresçamos em tudo daquele que é o cabeça. Ele vai dizer, Cristo, de quem todo o corpo, olha só a visão do corpo aqui também, todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta. O que é junta? Os membros, junta tudo, forma assim um corpo. Segundo, olha só, diga assim comigo, a justa cooperação de cada parte. Diga assim, segundo a justa cooperação de cada parte. O que é a igreja? É a junção de vários membros, onde todos cooperam. Essa palavra cooperação, o prefixo co quer dizer junto, operar junto, produzir junto com Cristo. Que coisa extraordinária. Ele fala o seguinte, efetua o seu próprio aumento para edificação em si mesmo. Eu quero ver com os irmãos alguns pontos desses versículos aqui. Primeiro, ele vai falar o seguinte, cresçamos. E é muito legal que essa palavra no grego é auxano, significa crescer, aumentar, desenvolver. Qual é a ideia paulina aqui? O congregar juntos vai gerar o quê?
crescimento e maturidade cristã. Que coisa forte. Mas ele vai falar também sobre o corpo. O que é corpo no grego aqui? Fala de soma. Fala de quê? De um organismo vivo. Igreja é um organismo vivo. Estamos vivos, amém, queridos? Diga assim, estou vivo. Mas ele vai falar também sobre que nós, bem ajustado esse corpo, ele fica consolidado. Eu achei muito legal porque essa palavra consolidado, no original é simbibazo, significa unir, consolidar, fortalecer e gerar conexões. A consolidação grupal me une, gera conexões, me fortalece como corpo. Lembra, se eu não estou no braseiro, eu não estou fortalecido, eu não tenho conexões. Quem está comigo aqui? Mas ele vai falar também sobre cooperação. E cooperar fala de fortalecer, suprir, promover recursos para funcionar algo. Mas ele termina falando sobre amor. E aqui é uma palavra muito usada no grego, ágape. O que é o amor? Exatamente o ágape. É aquilo que vai expressar de nós, como igreja, serviço, sacrifício e compromisso. Então, que coisa impressionante. Veja o ponto 4. Eu quero focar muito nesse ponto aqui agora, que o deixar de congregar é um pecado milenar. Nós vamos provar biblicamente que quem aderiu à ideia do desigregismo cristão, infelizmente, está pecando. Vamos à palavra de Deus. E eu começo a perceber que isso acontece desde o primeiro século, há 2000 anos atrás. Veja comigo João capítulo 6, versículo 66, diz que, à vista disso, muitos dos seus discípulos, o que, gente? O abandonaram. E já não andavam com ele. Isso aqui, o texto joanino está relatando o episódio que Jesus confrontou as pessoas. Pregava com graça e com unção. Arrependam, convertam, mudem. E a Bíblia diz que foi tão duro que as pessoas fizeram o quê? Se embora. E agora chegou o discípulo, mestre, está muito pesado, mestre. Maneira. O que ele fala? Querem também pegar o beco? Podem ir. O que Pedro fala? Senhor, para onde nós vamos? Que só tu tens as palavras de vida eterna. Então, no ministério de Jesus, muitas pessoas do primeiro século já o abandonavam diante dessa caminhada. Veja comigo também, João falando ainda agora em 1 João capítulo 2, veja no telão. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque, se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, o contexto dessa passagem joanina aqui é que naquele primeiro século já existiam muitos hereges dentro da igreja, muitos falsos profetas, pregando heresia. Os discípulos plantavam a verdade, os hereges chegavam e arrancavam a verdade, disseminavam erros, falácias, mentiras dentro da igreja. Mas isso aqui é muito forte, porque isso trouxe para muitos cristãos um afastamento físico, emocional e doutrinariamente da igreja. Quando você observa hoje, as grandes seitas que tem no mundo hoje, a maioria dos seus fundadores vieram do corpo cristão. Então, olha só, estavam no meio de nós, a palavra se cumprindo aqui, mas não eram dos nossos, por isso, João vai dizer, se foram. Então, observe esse processo de migração de pessoas, porque perderam a fé diante do Senhor. Agora, isso aqui é muito forte, porque muitos falsos doutrinadores, eles, nesse tempo do primeiro século, já eram mestres e profetas, já eram pastores, já eram líderes fortes, e começaram agora a enveredar por um caminho
de apostasia espiritual. Isso aqui é algo muito triste. Veja comigo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer ao seu discípulo amado Timóteo. Ele fala: ora, o Espírito afirma expressamente que, diga assim comigo, nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Os últimos tempos. Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Todos os adeptos da teologia do liberalismo. O que é liberalismo? Tudo pode, nada é pecado. Quando se chama para confrontar, é religiosidade. Essa filosofia liberalista teológica, essas pessoas, eles atestam a ineficácia do corpo de Cristo. Deixa eu falar algo para você. Muitos teólogos no Brasil entendem que o movimento do desigregismo mundial é uma clara demonstração de apostasia. Afastamento, esfriamento. Isso aqui é algo muito sério. Mas quando a gente vê o livro de Hebreus, que é um texto muito clássico, veja comigo, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ele vai dizer: não deixemos de quê, gente? De congregar-nos. Diga assim: congregar-nos. Como é costume de alguns. Primeiro século. Lembra? Antes, façamos admoestações. E tanto mais quando vedes que o dia, na minha Bíblia, a palavra dia está com D maiúsculo. Está falando da segunda vinda de Cristo. Que um dia, esse dia que está chegando, se aproxima. Eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo. Primeiro, a gente observa aqui de maneira muito clarífica o imperativo. O que é imperativo? Mandamento. Não é uma opção, não é uma ideia, é uma ordem. O que o autor de Hebreus fala para a igreja? Não deixemos de congregar-nos. É um mandamento. Então, quando eu não obedeço os mandamentos bíblicos, eu estou fazendo o quê, gente? Pecando. Por isso que eu falei no ponto 4 que o não congregar é um pecado milenar. Olha só, então é um mandamento. Isso aqui é muito forte, por quê? Porque a comunhão do corpo, aqui nós adoramos, sim ou não, queridos? Aqui nós aprendemos da palavra, sim ou não? Aqui nós nos encorajamos mutuamente. Então, nós perdemos muita coisa por não estar congregando. Mas eu quero falar para vocês, desse versículo, eu quero trabalhar um pouquinho a palavra congregar e admoestar. Veja comigo no telão, que a palavra grega para congregar, epissinagoge, significa ajuntamento. Isso aqui, um ajuntamento, uma reunião. Passa a ideia, dessa palavra epissinagoge que vem a palavra sinagoga. O que era sinagoga no primeiro século? Era exatamente um local onde se reuniam, onde se ajuntavam as pessoas, para fazer o quê? Para poder buscar a Deus. Quem está comigo aqui? Então, olha só, congregar fala de aglomeração de pessoas. Agora, por que o autor vai falar que muita gente deixou de congregar? Naquele tempo já tinha muita perseguição contra os cristãos. Você vê, dos tempos de Jesus foi perseguido, um século depois, os pais da igreja, que eram os discípulos do discípulo de Jesus, foram perseguidos, foram mortos em praças públicas, foram decapitados. Então a perseguição desencorajou muita gente de congregar. Outra coisa, por exemplo, o desinteresse mesmo. Hoje, que coisa chata ir para a igreja. Caramba, posso estar em casa. Desinteresse. Talvez outros motivos. São coisas que a gente enfrenta para não congregar. Mas o autor de Hebreus vai falar o seguinte: congregar, e vai falar que nós temos que fazer o quê? Diga assim: admoestações. Essa palavra é muito legal porque ela é paracaláquio. Significa o quê? Encorajar, exortar, consolar e chamar para perto. Admoestar é o seguinte: olha, vem para perto de mim.
eu te levo para o life. Alguém já fez isso aqui alguma vez? Eu passo na tua casa e pego você para ir para o life. Vem para perto de mim. Vamos para a comunhão do life. Vem para perto de mim. Vamos para o evento do Difflin. Vem para perto de mim. Isso é o que? Isso é demonstrar, é trazer para perto, é ensinar, encorajar. E quando eu não estou no seio da igreja, eu não consigo ser abençoado com esse processo de encorajamento. Mas ele vai dizer para a gente finalizar, ele vai falar, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Esse dia é o dia da vinda de Jesus. Diga assim, Maranata. Diga assim, ora vem, Senhor Jesus. Esse dia está próximo. Então ele fala o seguinte, olha, o dia está próximo, vocês precisam instigar, ensinar, congregar, a demonstrar uns aos outros. Meus amados, isso aqui é algo muito importante, porque nós temos que entender que o reino de Deus é uma família. O reino de Deus não fala de carreira solo. O desigregismo prega a solidão, fica em casa sozinho. E a Bíblia fala o seguinte, olha, nós somos família para estar o quê? Juntos. Veja no telão essa frase que nós colocamos aí. Fala que os cristãos devem congregar para oferecer a Deus o que, gente? Diga assim, adoração, encorajamento, edificação e exortação mútua. Eu adoro, eu encorajo, eu edifico um ao outro e nós nos exortamos, nós somos abençoados reciprocamente. Veja comigo que a igreja primitiva, lá em Atos, a primeira igreja, a primeira instituição formalizada cristã, olha o que acontecia com aqueles irmãos em Atos capítulo 2, versículo 46 e 27, 46 e 47, melhor dizendo, diz o seguinte, diariamente, perseveravam, diga assim, unânimes, no templo. Todos os dias os irmãos primitivos tinham culto, gente, todo dia. Culto, vamos para a igreja, todo mundo culto. Então estavam no culto do templo, e também ele fala que eles estavam o quê? De casa em casa, diga assim, de casa em casa. O que é isso? Life groups e culto de celebração no domingo. Olha só, as duas asas do crescimento. A Bíblia diz que eles tomavam suas refeições com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus. E aí, versículo 47, a Bíblia diz que Deus fez com que o povo sentisse alegria e afeição pelos irmãos primitivos. A Bíblia fala que, assim sendo, todos os dias, pessoas novas estavam chegando. Diga assim, todos os dias, pessoas novas chegando. Por quê? Porque aqueles irmãos estavam o quê? Na igreja e nas casas. Que coisa forte. Isso aqui é muito legal porque o termo comunhão, no grego, é a palavra koinonia. A pergunta é, como fazer koinonia se eu sou adepto do desigregismo cristão? Como que eu faço comunhão se eu não tenho uma família para me estar com ela? Então, ele fala o seguinte, os irmãos tinham esse privilégio de conviver uns com os outros. Meus queridos, é necessário viver de forma corporativa. É necessário a gente viver de maneira comunitária, ajudando uns aos outros. Quero terminar falando para vocês que a igreja precisa ser defendida. Quando eu falo igreja, não é só a Paz Church. Não fale mal da Assembleia de Deus. Não fale mal dos irmãos da Universal. Não fale mal de qualquer outra igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Amém ou não, gente? Defenda. Se você não gosta, tem muita teologia que eu não gosto, que eu percebo que é um erro, um equívoco teológico. É por isso que é bom que tem muitas igrejas. Você vai estar na igreja que prega a palavra de Deus, como nós estamos pregando aqui, mas que você se identifica. Mas isso não me dá o direito de criticar e de falar mal da igreja de Cristo. Defenda a igreja. Por exemplo, eu quero falar para quem está em processo de desigregismo cristão. Volte, retorne, dê meia volta. Porque nós temos que caminhar juntos. Outra coisa, nunca faça parte da fila dos que desprezam a igreja. Dos que criticam a igreja. Domingo que vem eu vou falar melhor sobre isso aí. Não faça parte desse rol.
A gente não pode fortalecer a voz daqueles que escarnecem dela. Nós temos que ajudar a igreja em oração. Você vê um pastor que pecou, uma igreja que fez uma grande besteira. Você fala assim: Jesus, tem misericórdia. Eu peço a tua graça. Eu peço que o Senhor transforme essas pessoas. Nós temos que defender o corpo de Cristo. Ame a igreja na saúde e na doença. Nós temos que expor os erros. A Bíblia não passa a mão na cabeça de erro de ninguém. Mas a gente tem que respeitar e honrar a igreja. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Veja comigo no telão, Provérbios 10, 12, vai dizer que o ódio excita contendas, mas o amor faz o que, gente? Cobre, diga assim, todas as transgressões. Paulo vai usar essa mesma passagem no Novo Testamento, melhor dizendo, Pedro vai usar no capítulo 1 Pedro 4,8, Pedro vai dizer: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para os outros. Lembra a expressão uns para os outros? Mais de 50 vezes no Novo Testamento, essa aqui é uma delas. Porque, Pedro vai dizer, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro está ancorado no mesmo sentimento de Provérbios. Deixa eu falar algo para você. Falta amor por parte de quem faz parte do desigregismo cristão. Falta amor. Falta amor. Quando eu não estou no meio da igreja, quando eu me isolo, quando eu critico, quando eu meto pau, quando eu, como cristão, falo o seguinte: tem que acabar isso. Isso é uma clara demonstração que eu não amo a Deus. Sabe, queridos, a igreja que nos decepciona é a mesma que nos cura. E aí, o problema é que pessoas imperfeitas, elas exigem perfeição da igreja. E aí, se a igreja fosse perfeita, que ela nunca vai ser, só com Jesus levar-nos para os céus. Se uma igreja fosse perfeita, e eu chegasse naquela igreja, diga assim comigo, já era. Diga assim, já era. Se eu chegasse lá, acabou a perfeição, porque eu sou imperfeito. Qual o problema nosso? Somos imperfeitos e queremos dizer: seja perfeita, igreja. Como que vai ser? Então eu não posso usar desse argumento: estão errados, eu vou sair da igreja. Isso é um pecado muito sério. Então eu quero terminar falando para você que nós trabalhamos, né, pastor Angélica, no Ribeirinho do Pará, durante a minha infância toda, e nós víamos lá, nós recebíamos pessoas em nossa casa. A gente morava bem no Rio Tapajós, uma comunidade bem carente, e aqueles irmãos vinham horas e horas, lembra, pastor Angélica? Remando numa canoa. Pensa comigo aqui agora, remando, e aquela água entrava na canoa, aqueles irmãos remando, chegavam lá em casa para o culto, chegavam no sábado, né, para ficar sábado, tinha culto sábado e domingo, e voltavam domingo, ou da segunda-feira para suas casas, remando, horas e horas. Pergunta para quê? Para congregar. Eu vi isso a minha vida toda. Moramos em João Pessoa, cidade top, uma das cidades mais procuradas do mundo, cidade pequena, 25 minutos a cidade cruza de um lado para o outro, e temos pessoas falando o seguinte: não vou congregar. Eu ouço isso, é longe. Apostasia, falta amor, isso é triste. Só lembra, pastor Angélica, que a gente ia, eu estou falando, existe a ortodoxia, pregação da palavra, existe a ortopraxia, que nós vivenciamos. Eu lembro que nós saímos daqueles barquinhos da Missão Paz, da Igreja da Paz, 5 da manhã, estou correto? Chegávamos no local do culto, que horas? 4 horas da tarde, não era isso, pastor Angélica? 11 horas, andando a pé, lembra?
Descíamos ladeiras, mais ou menos 20 quilômetros, né? A pé. Eu era pequeno, tinha 5 anos, 7 anos, 8, não estou lembrado, eu era pequeno. Nós descíamos ladeiras, que a gente descia como se fosse o bumbum encostado no chão, para não cair, porque era muito inclinada. Chegávamos lá 4 da tarde, a pastora Angélica, pastora, com a equipe, eu criança, todo mundo andando. Tomávamos um banho, e aqueles irmãos felizes. Fazíamos um culto, e no outro dia voltava mais 20 quilômetros a pé. Sabe, irmãos, eu falo com amor e carinho, nós estamos muito mole hoje. Nós precisamos nos arrepender muito. Nós precisamos voltar aos primórdios. Nós precisamos entender, o pastor Nilton, que fundou a Paz Church, também com o pastor Lucas, fala que andava 7 dias dentro de um barco, sem parar, de Santarém, para chegar numa vila, no final lá do Amazonas, para fazer um culto. E você vê os irmãos do Planalto e Ribeirinho se esforçando, e a gente fica numa cidade tão top, e a gente precisa se arrepender. Quero que você fique em pé agora. Quero só deixar claro que o movimento do desigregismo mundial é um pecado contra Cristo. Ele manda congregar. Eu quero fazer com os irmãos nessa noite um compromisso. Durante todo esse mês de fevereiro. Não sei se vocês sabem, nós começamos um jejum internacional da nossa igreja. 655 igrejas jejuando. Começamos ontem, vamos até o dia 21 agora de fevereiro. Eu quero que você, durante esse jejum, você coloque diante de Deus pessoas que você conhece, que já estiveram na igreja, que estão afastadas hoje. A Paz Church está aqui, um dos focos nossos como igreja é buscar o desigrejado. Lembra 2010 e 15 anos atrás no Brasil, IBGE falando 9,2 milhões. Nós sabemos que existem algumas centenas aqui em João Pessoa e na Paraíba. Então eu quero que durante todo esse mês de fevereiro, que você entenda, Deus, eu vou buscar alguém. Eu vou trazer a pessoa para o congregar. Eu vou ademoestar. Vou falar, o que é ademoestar? Fazer conexão. É estar junto, eu vou estar junto dessa pessoa. Porque Deus quer contar com você em nome de Jesus.